pessoal, hoje nós vamos conversar sobre beta-alanina, como que nós podemos pensar na suplementação e para qual paciente nós devemos fazer essa suplementação. Então vamos lá. Primeiramente, a beta-alanina, quando nós a consumimos, existe um processo de produção de carnosina. Então reparem, você consome a beta-alanina, que vai ser conectada juntamente com a histidina para, consequentemente, formação de carnosina dentro do músculo do paciente. E essa carnosina tem um potencial que é de tamponamento. É um tamponante intracelular. Vale lembrar que durante a contração muscular, o nosso músculo, isso aqui é um músculo, existe aumento dos íons H+, que levam, consequentemente, a um meio mais acidificado e isso potencializa um aspecto de fadiga muscular. Então, tem muito íon H+, não é interessante, gera fadiga nesse indivíduo. Então, dói também, né? Quando você treina, fica com aquela dor. Justamente um dos pontos dessa dor é o excesso de íons H+. E essa carnosina, então, vai tamponar, vai amenizar esse excesso de íons H+. Isso pode ser muito interessante para que exista uma certa postergação da fadiga e até mesmo melhoria na recuperação muscular. Então vejam que a beta-alanina funciona dessa maneira. Vai ser interessante para retardar a fadiga e nesse sentido pode aumentar o número de repetições. Se você fala de um indivíduo que pratica de repente musculação e ele deseja mais repetições no seu treinamento, então essa pode ser uma proposta interessante. Vamos ver que nós temos alguns tipos de modalidades esportivas que podem ser mais interessantes para a utilização da beta-alanina, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Ou seja, a sua utilização deve ser feita de modo crônico. Então, por conta disso, começa a ter um efeito mais interessante da beta-alanina após um consumo constante e crônico, ou seja, todos os dias e muitas vezes várias vezes ao dia. E o efeito começa a surgir por volta de 2 a 4 semanas. E é por conta disso que ela não tem efeito agudo. Aquela parestesia, sabe? Que fica coçando, fica formigando. Não é o efeito que vai causar o tamponamento. É um efeito colateral. Então a parestesia nada mais é do que um ativo a mais. Um efeito a mais, que não tem nada a ver com o efeito ergogênico. Eu sei que tem paciente que fala, nossa, eu senti a parestesia, agora eu vou conseguir treinar porque eu tô pronto. Entendo, mas a questão é, não é isso que vai aumentar o seu rendimento, não é isso que vai causar o efeito. E lembrando que ao longo da suplementação com a beta-alanina, essa parestesia ela vai sumindo, a paciente fica mais adaptada e nem percebe mais a parestesia. Tem paciente nosso que fala assim, puxa vida, antes eu sentia o gás da beta-alanina, agora não sinto mais. Eu acho que ela não está fazendo efeito. Não é isso. Ela fará efeito de modo prolongado, crônico, constante, lá adiante, em 2 a 4 semanas para começar a ter o efeito. Então, por conta disso, o consumo tem que ser diário. Não interessa se você treinou hoje ou amanhã, é todo dia o consumo da beta-alanina. E nesse caso, a suplementação por volta de 3,2 a 6,4 gramas por dia, quantidade total. E claro, você tem um paciente que começou agora essa utilização, minha sugestão, começa com a dose menor. Para que colocar a dose maior logo de cara? Outra coisa, para um paciente com peso menor, justo que a dose tem que ser um pouco menor. Nossa, um paciente que tem um peso elevado, um fisiculturista, um peso maior, uma quantidade maior então, na prescrição. Essa é a faixa de recomendação. Você pode tranquilamente começar com a dose menor e ir subindo essa prescrição tranquilamente. Você vai ajustar de acordo com o seu paciente a cada consulta. Talvez esse mês, 3,2. Mês seguinte, já se adaptou? 4, 4,5, vai subindo. Até que você tenha essa necessidade. O paciente fala, nossa, eu adorei a beta-alanina e tá ótimo. Não é obrigatório chegar na dose máxima também. Lembrando que nós temos um custo envolvido com isso. Então, se o seu paciente já teve benefício com dose menor, tá maravilhoso. Deixa assim, porque o preço é menor, ele pode investir em outros componentes, outros suplementos, alimentos, está tudo certo. Porém, nós vamos então fracionar. Essa é a dose
total. 3,2, 6,4, dose total. Mas a gente vai quebrar isso, vai fracionar essa quantidade total em pedacinhos menores, em recomendações menores, por volta de 600 a 1000, ou seja, aqui é 1 grama, né? 1000 miligramas é igual a 1 grama, de 600 a 1000 miligramas por dose. Vamos supor, então, que eu tenha um paciente que está usando 4 gramas por dia. Eu posso pensar em fracionar, então, 1 grama, mais 1 grama, mais 1 grama e mais 1 grama. 4 doses por dia de 1 grama. É uma possibilidade. Essa dose de 600 a 1000 miligramas normalmente não causa tanta parestesia. Nada impede que você use doses maiores. Talvez você pense em colocar 2 vezes por dia. 2 gramas e 2 gramas. Tudo bem, sem problemas. O seu paciente, ele até gosta da parestesia, ele quer sentir. Tá bom, perfeito. Não, seu paciente não, tipo eu, detesto parestesia. Eu não quero sentir, então eu vou fracionar essa quantidade, essa prescrição. Então, consequentemente, o paciente precisa desse consumo ajustado ao longo do dia. Se você planejou que serão 4 doses por dia, serão 4 doses. Se serão 2, serão 2. Só que não pode esquecer, é todos os dias. São todos os dias. De maneira organizada, não pode esquecer e precisa ter esse ajuste. Tudo bem que um dia ou outro ele esqueça, mas que não seja algo constante. Outra coisa importante. No pré-treino, nós temos alguns pré-treinos que são já feitos, já prontos, manufaturados, e alguns também que são manipulados, que já existe na sua combinação beta-alanina, taurina, cafeína e por aí vai. E aí, cautela. Você vai encontrar alguns pré-treinos que tem uma quantidade talvez maior ou menor do que você estipulou aqui para o seu paciente de beta-alanina. Exemplo, você pegou um pré-treino que tem na composição 2 gramas de beta-alanina. Ele vai consumir pré-treino, sem problemas. Só que só essa dose de beta-alanina é insuficiente. Olha só, pelo menos 3,2. Ou seja, eu tenho que complementar esses 2 gramas que estão aqui presentes no pré-treino. Tudo bem que ele usa esse pré-treino, que ele gosta, maravilhoso, que você prescreveu de repente, mas que você complemente essa dose. Então, exemplo, o paciente vai consumir 2 gramas no pré-treino, já embutido. Só que eu tenho que colocar mais, o que está faltando, pelo menos até 3,2. Então, você vai colocar uma outra dose isolada de beta-alanina para o seu paciente em um outro momento. Então, pré-treino, vai ter o pré-treino combinado com cafeína, taurina e depois, mais adiante, à tarde talvez, daqui a algumas horas, uma dose isolada de beta-alanina. Não dá para usar só a dose que está no pré-treino. Isso é importantíssimo para a gente. Continuando, o mais estudado, o mais recomendado, o que você mais encontra na literatura científica é a eficácia da beta-alanina para esportes de curta duração, por volta aí de 30 segundos até 10 minutos. Mas, sinceramente, o que a gente mais encontra nos nossos pacientes, de modo geral, não são esses pacientes que fazem esportes de curta duração. Você deve encontrar, mas é um pouco mais raro. O que mais você encontra é musculação, crossfit e por aí vai. Então, por conta disso, surgiu-se a ideia, será que para musculação, será que para o crossfit vale a pena pensar em beta-alanina? É uma possibilidade. Não vou te dizer que a grande evidência científica é para a musculação. É para aqui, ó, para esses tipos de esportes. Porém, pensando que para alguns pacientes, aqueles pacientes que pegam pesado, sabe? Aquele paciente que vai até a falha, aquele paciente que deseja mais repetições. Não é aquele paciente que começou hoje a musculação que nem sabe direito o que é um leg press, não é isso? Nada contra, que bom que você começou. Mas, porém, é para aquele paciente que já está mais engajado, já está mais engajada, que treina para pesar o pesado, ou que pelo menos está treinando para isso, para conseguir evoluir cada vez mais. É aquele indivíduo que faz um biset, que faz um triset, um drop set, pirâmide, aquele indivíduo que já faz vários tipos de treinamentos para um único tipo de músculo naquele dia. É aquele indivíduo que quer mais repetições, que quer um ajuste, que quer chegar na falha. Então, para esse paciente, é interessante. Mais importante ainda para esse paciente que pratica esses tipos de
possibilidades. E isso faz total diferença quando o paciente utiliza a beta-alanina. Então, por conta disso, ele terá um tamponamento melhor e, consequentemente, ele vai chegar na falha mais adiante, maior recuperação muscular, o que pode ser muito interessante assim, mesmo para quem pratica a musculação. Outra coisa fundamental para atletas, especialmente que querem uma potencialização desse efeito de tamponante, nós podemos combinar a beta-alanina com o bicarbonato. E, nesse caso, o bicarbonato atua como um tamponante extracelular. E nesse sentido, nós temos então uma questão interessante que é a recomendação por volta de 0,2 a 0,3 gramas de bicarbonato por quilo de peso corporal, juntamente com a beta-alanina. E nesse caso aqui, para o bicarbonato, nós temos a indicação de 1 a 3 horas pré-treino, nessa única dosagem. As outras dosagens de beta-alanina serão feitas sozinhas, sem o bicarbonato. Então, assim, conseguimos um ajuste perfeito para a utilização de beta-alanina para o seu paciente. Depois me conta aqui se você pratica, se você utiliza, qual que é a sua estratégia para a utilização de beta-alanina.